Gente, o que é ser normal? Essa é uma pergunta difícil de fazer para qualquer pessoa porque de perto ninguém é normal. Aquela série com a Fernanda Torres e o Luiz Fernando Guimarães, que eu amo, era genial até no título, porque de cara já quebrava essa ideia de normalidade. E olha que lá a gente estava falando de um casal cis hétero. Essa pergunta tem uma carga ainda maior para quem é LGBTQIA+, porque durante décadas a nossa identidade ou a nossa sexualidade não eram consideradas normais, nem mesmo pela medicina, pela psiquiatria. E aí vem a pergunta: se a gente tem essa relação histórica tão complexa com a ideia de normal, entre milhares de aspas, por que ainda tem tanto gay fazendo de tudo para se encaixar nesse padrão? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e comportamento gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já dá um like no vídeo. Essa coisa do gay normal já rondou esse canal várias vezes, em vídeos, em comentários, mas teve duas mensagens recentes que me fizeram querer voltar nesse assunto. A primeira foi uma DM no Insta, uns 3 meses atrás, de um cara muito bem intencionado que sugeriu que eu entrevistasse um casal de influenciadores do Insta que ele gosta muito. Era uma mensagem super curta, mas a justificativa dele teve 2 palavrinhas que chamaram muito minha atenção. Ele dizia que era importante eu ajudar a espalhar o exemplo de pessoas normais, né? Tá aí a palavrinha de novo, e que cumpriam bem as normas impostas pela sociedade. Eu lembro perfeitamente que ele usava a palavra impostas e eu acho que ele até digitou meio que inconsciente, sabe? Ele nem teve um senso crítico para olhar impostas e pensar, E aí eu fui lá no link ver que casal era esse. E eram 2 caras super bonitos, classe média alta, com filhos, e que faziam aqueles vídeos engraçadinhos pro Insta, sabe? Ou provavelmente pro TikTok também. Aquela coisa de dia a dia, piadinhas, dancinhas. E os caras já tinham 164 mil seguidores. Provavelmente no TikTok mais ainda. Então eles certamente não precisavam da minha ajuda pra divulgação, né? Eu que tenho 10 mil no Instagram. E aí eu retornei lá com o cara na DM e até tentei fazer umas perguntas para ver se ele sacava algum estranhamento no que ele tinha dito. O que é normal pra você? Mas não colou. Só que aquilo ficou na minha cabeça. E aí agora, recentemente, no meu vídeo sobre masculinidade tóxica, teve um outro comentário mais ou menos nessa linha, mas mais radical. Uma pessoa que dizia que estava muito decepcionada comigo porque eu estava incentivando os gays a fazer coisa errada. Por exemplo, relacionamento aberto. E aí, claro, ele entrou na questão da promiscuidade, que eu já discuti aqui no canal, e que a gente tem que aprender a ter um companheiro e constituir família. E que outros tipos de vivências e experiências gays são um sinal do declínio moral gay. Eu nem vou postar aqui porque você acha fácil lá no vídeo da masculinidade tóxica, e eu até postei no Twitter também. Você nota aí como o conceito de normalidade para esses 2 seguidores é o mesmo. Ter um único parceiro, casar, ter filho e constituir família. Que, por um acaso, é exatamente o modelo de vida tradicional cis hétero. Um modelo que até entre os héteros está em crise, mas que, enfim, continua sendo vendido como padrão. E é muito curioso como ambos remetiam abertamente a uma ideia de cumprir uma expectativa da sociedade, que isso era importante. E aí isso leva a gente para uma pergunta essencial, que é: quem veio primeiro? A norma da sociedade define o que é normal ou as pessoas normais é que definem a norma? É uma coisa meio ovo e galinha. Essa é uma discussão super importante para a nossa comunidade e também todas as outras minorias, porque, como eu disse lá no começo, a gente sempre viveu à margem da sociedade. A gente sempre foi visto como os desviantes, né? Como os errados. E esse discurso continua forte, inclusive esse ano que é de eleição. Aquele papo que o nosso objetivo é destruir a família. E aí tem um fenômeno muito importante para a gente reconhecer, que é o seguinte: a pessoa passa anos e anos sendo excluída, sendo perseguida e sofrendo por isso. E principalmente sofrendo por algo que ela não pode mudar. Então, como uma estratégia de sobrevivência, ela começa a entender que ela precisa se adequar nos aspectos que ela consegue mudar, que ela consegue controlar. Ou seja, ela começa a achar que se ela ficar mais parecida com seus opressores, ela não vai ser tão oprimida. Talvez ela seja até aceita nesse grupo. E isso talvez melhore a vida dela, a autoestima dela. Esse fenômeno é chamado de assimilacionismo. As vivências marginalizadas, como a nossa,
são tão pressionadas que elas passam a entender que o único jeito de resolver essa questão é sendo assimiladas pelas vivências majoritárias. Isso para nós gays é muito representado nessa ideia do casamento perfeito, monogâmico, com filhos, com casa, né, comercial de margarina. Mas você vê isso de diversas formas em outras minorias marginalizadas. Entre as pessoas pretas, por exemplo, tem aquela cobrança delas alisarem o cabelo. Porque, de novo, a referência, né, a vivência majoritária que a gente precisa ser assimilado é a do grupo opressor, que são os brancos que têm cabelo liso. Isso era, e ainda é, infelizmente, muito comum nos ambientes de trabalho. Aquela coisa de, olha, eu até contrato essa mulher preta para ser a recepcionista, mas ela precisa alisar o cabelo, né? Dar um ar mais profissional, mais higiênico. A mesma coisa com imigrantes também. Aquela pressão de que o imigrante não pode exercer a própria cultura, não pode exercer o próprio idioma. Por que você está aí falando chinês? Você está aqui no Brasil a gente fala português então. Só que o assimilacionismo não funciona. Quer uma prova super recente disso? Os avanços da Suprema Corte nos Estados Unidos contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui para você assistir. Se a gente seria mais aceito casando, constituindo família, por que eles querem retirar esse direito? Por uma questão muito simples, gente. O problema da intolerância não está na vítima, não está no que a vítima faz ou deixa de fazer. O problema da intolerância está no intolerante. A gente não precisa viver a nossa vida segundo a regra dos outros para ser aprovado. Primeiro, porque a gente não precisa da aprovação de ninguém. Segundo, porque a nossa dignidade e a nossa existência têm que ser respeitadas simplesmente porque nós somos seres humanos. Não existe aquela história de se dar ao respeito. Todo mundo merece respeito. Não é uma coisa que você precisa conquistar e, principalmente, conquistar anulando quem você é. Ah, Marcelo, mas eu quero casar, eu quero ter filhos, eu não estou me anulando. Ou será que eu já internalizei esse assimilacionismo e nem percebi? Não tem problema. Seja lá por qual motivo você quer casar, ser monogâmico, ter filhos, essa vontade é absolutamente legítima. Ela diz respeito à sua felicidade e você tem direito à sua felicidade, seja ela qual for. O problema é quando você começa a acreditar que esse é o único modelo válido para todo mundo. E principalmente quando você começa a condicionar o avanço social das minorias a se encaixar nesse molde único e pré-determinado. Um exemplo muito bom é o do feminismo. Tem muita gente que ainda acredita que o feminismo prega o ódio aos homens, né? O lesbianismo, o fim da família, e que a mulher só é feminista de verdade se ela colocar a carreira e a independência financeira em primeiro lugar. Não é isso. A ideia do feminismo é que a mulher pode fazer o que ela quiser. Se o sonho dela é casar e virar dona de casa, tá tudo bem. Vai ter um lado bom, vai ter um lado ruim e beleza. Se ela quiser só focar na carreira, também vai ter um lado positivo e um lado negativo. Se ela tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, também. A ideia é a mulher poder jogar com todas as cartas do baralho. E não só as cartas que os homens deram para ela. Idem com o movimento body positive, que também é super mal compreendido. Se a pessoa tá feliz sendo gorda, ela pode ser gorda. E se a pessoa quiser emagrecer, ela também pode emagrecer. Contanto que ela tome essa decisão a partir de um entendimento de carinho e respeito com ela mesma, e não para cumprir uma expectativa dos outros. E aí a gente chega na comunidade LGBTQIA+, e principalmente na comunidade gay. No nosso caso, essa recusa ao assimilacionismo bate num tabu muito forte, que é o do sexo. Esse eterno problema que a sociedade tem com o ato sexual. Especialmente a nossa sociedade, que é super calcada no cristianismo e na culpa católica. O que é transar muito, o que é transar pouco, o que é ter múltiplos parceiros, o que é monogamia ou não monogamia. Eu já disse lá no vídeo sobre casamento gay que o controle sobre o sexo é uma forma efetiva de controle sobre a vida das pessoas. Um controle que sempre teve na mão do homem cis hétero branco, que sempre pôde transar à vontade sem nunca ser questionado. Em muitos casos ele é até reverenciado por isso. O fato é que, de novo, seja lá por qual motivo você ou qualquer outra pessoa entender que ter múltiplos parceiros é importante para você, e a gente sabe que existe sim uma construção em torno dessa ênfase no sexo, seja lá qual for o motivo, ele é válido. Ninguém é menos digno de respeito porque tem diferentes desejos, diferentes modelos de relacionamento e diferentes formas de conexão com outras pessoas. Eu sempre reitero uma das ideias fundamentais desse canal. Não há uma única fórmula para você ser gay e não há uma única fórmula para você ser feliz como uma pessoa gay. Você descobriu o que te faz feliz? Ótimo! Você ainda está descobrindo e sua opinião pode mudar? Claro que pode, e tá tudo bem. O que não dá para fazer é julgar a vivência alheia a partir das suas próprias expectativas e principalmente cobrar que a comunidade como um todo se encaixe numa única fórmula em troca de um mísero sinal de aceitação,
que não vai se sustentar? Ou você acha que o Silas Malafaia se importa se você é um gay casado ou um gay pegador? O oposto do assimilacionismo é a diversidade. E não só aquela ideia de diversidade que existem gays e existem héteros, e sim a de que entre os próprios gays nós também somos diversos. Eu sei que a questão dos gays com múltiplos parceiros e com uma vida sexual intensa mexe com dois gatilhos de vocês, que é a solidão e a traição. E isso é papo para um vídeo que eu planejo fazer em breve, mas eu já posso te adiantar que você não vai resolver a sua solidão chantageando uma outra pessoa a adotar um novo comportamento em troca de um sinal de aceitação social. Ninguém muda desse jeito. Ninguém muda de verdade só pela coerção da expectativa dos outros. Agora me diz, você conhecia o conceito de assimilacionismo? Já tinha parado para pensar nisso? Você sofre cobranças para ser mais assimilado? Às vezes a nossa mãe cobra, né? E aí, quando é que você vai casar, ter filhos? E uma última questão que vai render um textão. Você se considera normal? Você quer ser normal? O que é normal pra você? A gente se vê no próximo vídeo ou lá nas DMs do Instagram e do Twitter. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Um beijo.